De volta aqui ao nosso programa, o doutor Cristiano Medina, o advogado da família da Bianca Consoli, vai dizer em que pontos realmente ele não pode concordar com a defesa do Sandro Dota. Que mais que incomodou nas coisas afirmadas aqui pelo doutor Ricardo, doutor Cristiano? Sônia, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de virmos aqui para combater realmente as inverdades apresentadas pelo doutor Ricardo Martins. E, na verdade, ele, durante toda a investigação, durante todo o processo, ele se preocupa mais em criar fatos políticos do que jurídicos. E eu fundamento as minhas afirmações. Bom, inicialmente, ele, na sua entrevista, ele se preocupou mais em atacar a minha pessoa do que demonstrar a tão falada bomba que ele traria aqui a título de demonstrar a inocência do seu cliente. Mais uma vez, ele utilizou da mídia para realmente se aparecer e não trouxe absolutamente nada com relação ao processo. Eu digo que ele questionou realmente o Poder Judiciário sobre a questão da quebra do segredo de justiça. E o próprio promotor de justiça, ao ser indagado pelo juiz, afirmou categoricamente, está aqui, ó, o promotor disse que quanto à violação do segredo de justiça, nestes autos não há sequer indícios de que o conteúdo do processo tenha sido devassado. Então, aqui ele afirmou categoricamente que eu teria quebrado o segredo de justiça. Isso não é uma verdade. Na verdade, naquele dia eu retratei aquilo que a dona Marta disse e aquilo que já havia sido veiculado pela mídia. E, diferentemente do que ele fez na sua carta de repúdio à entrevista, ele sim adentrou em questões que não deveria ter sido abordado, mas isso também é irrelevante dentro de todo o conjunto probatório. O doutor Ricardo, ele disse que eu agi de forma antiética. Na verdade, Sônia, eu gostaria apenas de trazer aqui um relato de um investigador. Veja quem está agindo de forma antiética no decorrer dessas investigações. O investigador de polícia, dois na verdade, o Almir e o Paulo, relata o seguinte, que em determinado momento eles estavam tentando intimar o Sandro e se dirigiram até o escritório do doutor Ricardo. E o doutor Ricardo ele fez o seguinte, recomendou a entrega da notificação para o Ricardo, o seu delegado, solicitando o seu contato nessa especializada para informar o motivo do não comparecimento e agendar uma nova data. Neste momento, vejam quem age de forma antiética. O doutor Ricardo recebeu em mãos a notificação dos policiais e de pronto veio a rasgá-la, capitão. Ele rasgou na frente dos policiais a notificação do cliente dele, na nossa presença, afirmando o quê? Que ele não havia assinado, logo ele poderia rasgar e não tinha valor algum. Então eu gostaria de esclarecer para toda a sociedade quem está agindo de forma antiética e trazendo inverdades constantemente na mídia. Não para por aí. Ele veio e leu parte do laudo. Ele leu parte do laudo dizendo que a Bianca não havia sido estuprada. Eu trago aqui o laudo, o mesmo laudo que ele leu. E eu trago aqui a conclusão do laudo. A conclusão diz o seguinte, concluímos que a vítima apresenta lesões compatíveis com introdução, eu friso, doutor Ricardo, com introdução de agente contundente em seu ânus. Então disse a perita, disse a doutora Angélica, que há sim prova robusta e não indícios de que o Sandro, porque o Sandro, e daqui eu mostro, daqui a pouco eu vou mostrar porque o Sandro introduziu algo no ânus dela. Né? Então, houve sim o estupro, por isso que o promotor de justiça aditou a denúncia, por isso que o juiz acatou o aditamento da denúncia e por isso que ele foi pronunciado por um homicídio triplamente qualificado e um estupro. Tá, eu volto aqui. Já o doutor Cristiano Medina vai dizer por que o Sandro, por quê, tá?